Tema: justiça e equilíbrio no poder. Montesquieu caminha pelos jardins de uma grande biblioteca. O sol poente banha os livros e pergaminhos com uma luz dourada. Ao longe, ele vê um homem de vestes simples sentado sob uma figueira. Ele se aproxima, intrigado. O homem levanta o olhar e Montesquieu sente um profundo entendimento naquele olhar. Montesquieu: vejo que descansas à sombra de uma árvore, como um sábio contemplando o mundo. Descanso, mas minha mente e meu coração sempre trabalham. Há muito a refletir sobre o que há nos homens. De fato, o homem é uma criatura paradoxal. Busca a ordem, mas muitas vezes se entrega ao caos. É por isso que dediquei minha vida a compreender as leis que podem organizar as sociedades. E o que descobriste? Descobri que o poder corrompe quando concentrado em uma única mão. Que a liberdade só pode florescer quando há um equilíbrio entre forças opostas. O equilíbrio, um conceito poderoso. Disseste bem, Montesquieu. Pois aquilo que não está equilibrado, cedo ou tarde, desmorona. Então concordas que as leis e as instituições devem ser moldadas para impedir que um único homem governe sobre todos? Não é a grandeza de um homem que destrói, mas sua falta de amor e humildade. Se um governante vê a si mesmo como senhor, fará escravos, mas se vê a si mesmo como servo, será um verdadeiro líder. E como evitar que os governantes se tornem tiranos? Como garantir que não abusem de seu poder? Aquele que deseja governar sobre os outros deve primeiro governar a si mesmo, pois não há maior tirania do que um coração tomado pelo orgulho. Mas confiar na bondade dos governantes não basta. A história nos mostra que poucos resistem à sedução do poder. Jesus: então que se cerquem de homens sábios e que suas decisões sejam pesadas pela justiça, não pela ambição. É por isso que defendo a separação dos poderes. O legislativo faz as leis, o executivo as aplica e o judiciário as interpreta. Assim, um poder contém o outro. E quem conterá o coração dos homens? Montesquieu reflete. Suas ideias parecem firmes, mas Jesus aponta para algo mais profundo: a alma do próprio ser humano. Montesquieu: as leis podem moldar os costumes, mas não podem transformar o coração. Então talvez devamos começar pelo coração antes de construir os muros da lei. Montesquieu fita Jesus com um misto de surpresa e admiração. Pela primeira vez, sente que pode haver algo além das estruturas políticas que ele tanto estudou. Talvez a justiça perfeita não se encontre apenas na organização das instituições, mas na transformação do próprio ser humano. Jesus: a verdadeira justiça começa quando o homem reconhece que seu maior dever não é governar os outros, mas a si mesmo. O vento sopra suavemente, carregando as palavras entre as folhas da figueira. Montesquieu percebe que esta será uma conversa que mudará sua forma de ver o mundo. Montesquieu permanece pensativo. As palavras de Jesus ecoam em sua mente. Ele, que dedicou sua vida ao estudo das leis e da política, agora se vê diante de uma perspectiva que transcende o mundo material. Dizes que a justiça verdadeira começa no coração. Mas o coração humano é volúvel. Ele se inflama de paixão, cede ao orgulho e muitas vezes se corrompe. Não é por isso que precisamos de leis, para conter os impulsos naturais e garantir a ordem? As leis podem conter o corpo, mas podem elas libertar a alma? Libertar a alma? Não sei se as leis podem fazer isso. Elas são feitas para estabelecer limites, para evitar abusos. A verdadeira liberdade, em minha visão, não é a ausência de leis, mas a existência de leis que protejam os direitos de todos. Então, em tua visão, a liberdade só existe dentro de limites? Sim, sem limites há o caos. A liberdade de um homem termina onde começa a do outro. Se todos fossem livres para fazer o que quisessem, o mais forte sempre dominaria o mais fraco. Mas e se os homens não precisassem ser contidos por leis externas? E se eles escolhessem agir com justiça por amor ao próximo e não por medo do castigo? Seria um mundo ideal, mas utópico. Os homens seguem a lei por necessidade, não por virtude. Jesus: mas se a justiça verdadeira é interna, como afirmaste antes, então as leis externas são apenas muletas para um espírito doente. Então sugeres que as leis são desnecessárias? Não, Montesquieu. Enquanto houver corações endurecidos, haverá necessidade de leis.
Mas uma sociedade verdadeiramente livre é aquela em que os homens fazem o que é certo não porque são obrigados, mas porque amam a justiça. Montesquieu, isso exigiria uma transformação do ser humano, algo que as leis, por mais sábias que sejam, não podem fazer. Exato. O que é mais difícil, mudar a lei ou mudar o homem? Montesquieu suspira. Ele sempre acreditou na importância da estrutura social, das instituições que moldam as nações. Mas agora percebe que nenhuma mudança externa é suficiente se o próprio homem não se transformar. A história nos mostra que sistemas políticos mudam, leis se reformam, mas a natureza humana permanece a mesma. Como então pode haver verdadeira justiça? Jesus. A justiça não começa no tribunal, mas no coração. Se um homem governa com amor, não precisa temer o abuso do poder. Se um juiz julga com compaixão, não precisará de leis severas. Mas não podemos contar com isso. O poder corrompe. É por isso que minha teoria defende que ninguém deve ter poder absoluto. Jesus. Sim, pois os homens ainda não aprenderam a governar a si mesmos, e enquanto não aprenderem, precisarão das correntes da lei. Então tu não negas a necessidade de leis, mas as vês como um remédio temporário? Sim, as leis servem ao presente, mas o amor e a sabedoria moldam o futuro. Montesquieu reflete profundamente. Pela primeira vez, ele sente que sua teoria da separação dos poderes, por mais útil que seja, é apenas um paliativo para um problema maior: o coração humano. Olhando para Jesus, ele percebe que esta conversa pode levá-lo a um entendimento ainda mais profundo sobre o papel das leis e da justiça. Montesquieu, começo a entender, mas ainda tenho dúvidas. Como transformar a natureza humana para que um dia as leis sejam desnecessárias? Essa é uma pergunta para a próxima parte da nossa conversa. O cenário permanece sereno, com uma luz suave iluminando a conversa. Montesquieu, com um olhar profundo, reflete sobre as palavras de Jesus, sentindo uma inquietação em seu pensamento. Ele não quer só entender a justiça em termos de estruturas externas, mas quer saber como pode haver transformação no coração humano. Montesquieu, dizes que a verdadeira justiça começa no coração do homem e que as leis externas são paliativas. Mas como podemos esperar que os homens mudem, se a natureza humana sempre tendia à corrupção e ao egoísmo? Não podemos confiar apenas no coração do homem. Onde está a resposta para essa mudança? A verdadeira mudança não vem de fora, mas de dentro. Os homens podem ser guiados por princípios, por normas, mas se não mudarem o seu interior, continuarão a ser escravos de suas paixões e egoísmos. Eu te falo de uma transformação que começa com o reconhecimento do outro como irmão, com a aceitação do amor como princípio central. Mas isso, Jesus, exige uma grande mudança na percepção do ser humano. Como se dá essa transformação interna, se muitos, ao longo da história, se mantiveram egoístas e indiferentes ao próximo? A mudança começa com o amor ao próximo, e o amor ao próximo começa com a compreensão de que todos nós somos iguais diante de Deus. Quando o homem entender que a liberdade verdadeira não é um direito isolado, mas um vínculo com os outros, a natureza humana começa a se curar. Tu falas de um amor que transcende as barreiras individuais, e talvez essa seja a chave para a transformação. Mas como alcançar tal nível de consciência quando as forças que governam o mundo são tão distintas dessa visão? Não te enganes, Montesquieu. As forças do mundo, os poderes temporais, podem buscar controle e domínio, mas a verdadeira força está no espírito. O homem não é apenas governado por leis e circunstâncias externas, ele é regido também pelo que mora em seu interior. Quando os corações se voltam para o amor e a compaixão, não há poder que possa deter essa transformação. Mas como podemos esperar que um império de leis tão consolidado como aquele que em minha época existia ceda espaço a essa transformação? O mundo está cheio de conflitos e desigualdades, e eu tenho dificuldade em ver como um coração curado pode mudar essas realidades. As mudanças reais não acontecem da noite para o dia, Montesquieu. Elas começam com os indivíduos, nas pequenas ações, no cuidado com o próximo, na promoção do bem comum. A revolução não precisa ser visível, mas sim profunda, em cada ato de bondade e justiça. Quando muitos homens, no coração, se voltam para o bem, então a mudança acontece, e ela será mais poderosa que qualquer império. Montesquieu, eu compreendo a tua mensagem.
Então, não basta que as leis sejam justas, elas devem ser acompanhadas por um espírito de compaixão que motive as ações dos indivíduos. Mas enquanto isso não acontece, como devemos tratar as estruturas de poder que não têm compaixão? As leis externas devem servir ao bem comum como uma forma de proteger os mais vulneráveis. Elas são necessárias para a ordem, mas não podem substituir a transformação interna. O que proponho é que, enquanto as leis governam o mundo exterior, o amor e a compaixão governem os corações. Então, mesmo com sistemas imperfeitos, a mudança mais profunda não deve ser esperada nas estruturas externas, mas nos corações dos homens. Jesus, sim. As leis podem manter a ordem, mas a verdadeira liberdade está na liberdade interior. O verdadeiro governo não é o governo dos homens sobre os outros, mas o governo do amor sobre si mesmo. Isso me faz pensar, Jesus. Talvez a liberdade que busquei entender de forma tão racional não seja apenas um conceito político, mas uma verdade mais profunda. Talvez, para que as leis se tornem desnecessárias, o homem deva primeiro se libertar das suas próprias limitações internas. Jesus. Exato. A verdadeira liberdade é quando o homem encontra paz dentro de si mesmo, quando suas ações são guiadas pela justiça do coração. E a partir daí, ele constrói uma sociedade mais justa, não pela imposição, mas pela escolha consciente e amorosa. Montesquieu observa o horizonte com uma nova percepção. Ele sabe que o caminho para a verdadeira justiça e liberdade exige mais do que sistemas políticos. Exige a transformação do homem em sua essência mais pura. Ele finalmente compreende o que Jesus quer dizer. Talvez eu tenha compreendido mais do que pensava. A liberdade verdadeira e a verdadeira justiça começam de dentro, não de fora. E para mudar o mundo devemos primeiro mudar a nós mesmos. A mudança começa com cada um de nós, Montesquieu. Quando os homens se transformarem, o mundo também será transformado. Que a paz e o amor guiem essa jornada. Que assim seja. A conversa continua enquanto Montesquieu se aprofunda em seu entendimento das palavras de Jesus. Ele sente que algo profundo foi revelado a ele, algo que não pode ser facilmente traduzido em palavras, mas que carrega um peso transformador. Ambos observam o horizonte, refletindo sobre o caminho da justiça e da verdadeira liberdade. Agora entendo que, embora as leis sejam essenciais para uma sociedade, elas não são suficientes para gerar uma verdadeira transformação. Sem a mudança interna, o que é legal pode ser opressor. O homem precisa viver pela virtude, e a virtude só pode florescer se houver um coração disposto a amá-la. Jesus, exatamente, Montesquieu. O coração é a chave. A verdadeira justiça nasce quando os homens buscam agir com compaixão e amor, não porque são forçados a fazê-lo, mas porque reconhecem que isso é o que traz paz e harmonia. A liberdade real não está em se afastar das leis, mas em entender que essas leis se tornam justas quando são alimentadas pela verdade e pelo amor que brotam do coração. Eu vejo agora que o conceito de justiça é mais profundo do que eu imaginava. A justiça não pode ser uma mera estrutura política ou social. Ela deve ser uma prática diária, refletindo a transformação interna de cada ser humano. Mas isso exige uma visão que vai além das normas externas. A transformação precisa começar dentro do homem, para que a sociedade seja verdadeiramente livre. A transformação interna é o primeiro passo, Montesquieu. E quando o coração do homem se transforma, ele vê o outro não como um inimigo ou alguém a ser subjugado, mas como um irmão. Então, e somente então, as leis externas têm o poder de conduzir a uma sociedade justa. Uma sociedade que promove o bem comum, o cuidado pelo próximo e a verdadeira liberdade. Isso ressoa com tudo que busquei entender, mas agora de uma forma mais profunda. A verdadeira liberdade não está em fazer o que queremos, mas em reconhecer a nossa responsabilidade uns para com os outros. E é na busca por essa responsabilidade que encontramos o caminho para a paz verdadeira. Jesus. Quando o homem compreende sua responsabilidade para com os outros, ele começa a ver sua própria vida como uma oportunidade de servir e de elevar os outros. O amor é a maior força transformadora. E quando todos se conectam por esse amor, a liberdade se torna a verdadeira essência da sociedade. Eu tenho muito a refletir sobre isso. Já passei minha vida tentando entender as forças políticas e sociais, mas vejo agora que a chave está no homem, no seu coração. A política pode ser uma ferramenta,
Mas a verdadeira transformação vem de uma mudança interior. Jesus. Quando o homem alcança essa transformação interior, Montesquieu, a política deixa de ser uma luta pelo poder e se torna uma luta pelo bem-estar de todos. As pessoas começam a ver que suas ações afetam uns aos outros, e, portanto, a justiça não é apenas uma questão de leis, mas de consciência compartilhada. Eu vejo que a verdadeira justiça é mais do que política. Ela é sobre viver com sabedoria, com compaixão, com um coração que busca o bem de todos. Isso é o que faz a liberdade ser real. A liberdade não é um direito que se conquista, mas uma escolha que se faz todos os dias, com cada ato de bondade, com cada palavra de verdade e de amor. Quando os homens escolhem viver assim, a verdadeira liberdade é alcançada. Montesquieu sorri. Um sorriso que reflete a paz recém-descoberta em seu coração. Ele finalmente compreende que o caminho para a liberdade verdadeira não é uma estrada pública, mas uma jornada pessoal e espiritual. Ele agora sabe que é a transformação interna que gera a paz no mundo. Que grande lição você me deu, Jesus. Talvez eu tenha vivido para buscar a liberdade nas leis, mas agora vejo que ela começa no coração. A verdadeira liberdade é interna. E quando todos se tornam livres interiormente, o mundo inteiro se transformará. Jesus, que sua sabedoria e seu espírito de justiça, Montesquieu, continuem a crescer. Que sua busca pela verdade nunca cesse. O mundo precisa de homens como você, que veem além das aparências e buscam a transformação verdadeira. Eu seguirei o caminho que me mostraste, e se um dia eu puder, transmitirei essa sabedoria a outros. A verdadeira transformação está em nossos corações, e é isso que levará à verdadeira justiça e à liberdade. Jesus, que assim seja, Montesquieu, e que a paz de Deus esteja contigo, agora e sempre. Ambos permanecem em silêncio por um momento, compartilhando a quietude de uma conversa profunda. Montesquieu, agora mais sereno, começa a compreender que sua busca pela liberdade está apenas começando, mas de uma forma muito mais profunda e espiritual do que ele jamais imaginara.